Meus queridos e minhas queridas, muito boa noite. Boa noite para quem está próximo e boa noite para quem está muito longe. Esta é uma reunião para bem recepcionar convidados, empresários. E qual é a nossa função? Cada semana é escolhido uma pessoa para moderar, isso é, para bem receber todos, no sentido de trazê-los para esta reunião, aonde nós temos informações adicionais, a razão deste negócio e, acima de tudo, fazer com que, ao final, quem ainda tiver dúvidas possa esclarecer com quem lhe convidou ou entre nós, que normalmente nós ficamos após a reunião. Mas é simplesmente sensacional. Meus queridos, hoje estamos 162, é a famosa 160ª, 60ª reunião, aonde semanalmente nós nos reunimos para bem receber, como eu disse, os convidados ou os empresários que acabam se filiando para que a gente possa ter essa reunião sensacional. E hoje, mais uma vez, nós teremos 2 trabalhos extraordinários. Um deles é apresentar em detalhes o que nós chamamos de plano. Na verdade, é a razão pela qual nós nos reunimos para mostrar para as pessoas. Eu noto que temos convidados, pelo menos uma convidada na sala, depois nós vamos perguntar de onde ela vem, mas vindo de muito longe, embora seja virtual, senhor Paulo Hidreira, ele nos brindará com o que nós chamamos de MOP. Na verdade, é um plano de como que este negócio funciona. Funciona no Brasil, funciona em Portugal, funciona lá em Miami e funciona em mais 108 países. Fiquem tranquilos, isso será esmiuçado aos detalhes. E quem é o Paulo Hidreira? Nosso querido. Ele é um português, claro, né? Mora em Lisboa, é economista, diretor por algum tempo de autoescolas, porém, empresário Amway desde 2005. Portanto, são 20 anos de luta, 20 anos tentando entender e levar essa oportunidade para outras pessoas, que eu acho que é o maior e melhor trabalho. Muito bem. Ele é casado, tem uma filha com 23 anos e uma pequerrucha com 8 anos. De vez em quando, nós temos que fazer uma senhora festa para que todos, sem exceção, possamos brindar. Abram seus microfones. Uma bela salva de palmas para que o Paulo Hidreira sinta-se à vontade nessa sala. Vamos lá. Bem-vindo, Paulo Hidreira. Bem-vindo, Paulo. A sala é sua. Muito boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos os convidados que estão aqui presentes hoje. Muito obrigado, senatore. É sempre um prazer e um gosto escutar um italiano falar português tão bem como o senatore, não é? Obrigado. E também é sempre um gosto apresentar esta oportunidade que um dia nos brindou, a mim e à grande parte dos presentes. E cada um tem a sua... cada um teve o seu momento, cada um teve o seu contacto, ou o seu primeiro contacto. No meu caso, já lá vão 20 anos, foi em 2005, e é engraçado que não, eu até procurava alguma coisa, mas não sabia que procurava alguma coisa. E às vezes é o que acontece, não é? Andamos à procura de algo, estamos, nem digo insatisfeitos, mas estamos um pouco instáveis e não sabemos. E esta oportunidade é realmente uma oportunidade para todos, depende, logicamente, de cada um
vê-la da maneira, não é, como a pode ver. Eu, normalmente, e numa fase inicial, tento sempre que as pessoas entendam e pensem um pouco sobre o seu propósito. O propósito de vida, projetos que queira realizar e, citando aqui um, um poeta, um escritor, uma pessoa que realmente, para mim, tem um grande valor. E olha, é da terra de uma das pessoas. Nasceu e vive num local onde um dos nossos aqui amigos nasceu, em Moçambique, chama-se Miyakoto, que ele sabe perfeitamente quem é. E o Miyakoto tem uma frase muito interessante que diz: ah, brincar é a primeira festa que a vida nos oferece. A seguir vem o sonho. E isto faz todo sentido, não é? Porque quando nascemos, o que é que queremos fazer primeiro? Brincar, brincar, brincar. Mas a partir de uma determinada altura é o sonho que nos move. E muitas pessoas chegam a uma determinada idade e se lhe perguntarmos se fariam, não é? Ou o que é que ficou por fazer, as pessoas têm muita coisa que ficou por fazer. E se pudessem voltar atrás, fariam, não sei se tudo diferente, mas fariam tudo aquilo que não conseguiram fazer, não é? E é isso que normalmente a maior parte das pessoas que vive como numa roda de um hamster não consegue fazer. E eu estaria nessa roda, certamente, e algum dia, e vou estar grato para toda a vida à pessoa que me convidou e que permitiu, efetivamente, grandes mudanças na minha vida, na vida da minha família, na forma como me relaciono com a minha família e em grandes amigos que encontrei aqui, que não sendo de sangue, são sempre uma grande família e muitos estão aqui presentes. Portanto, muito obrigado, meus senhores, por serem meus amigos. Vou partilhar com todos aqui um pouco a apresentação, para que se torne mais fácil aos convidados verem aqui o que eu tenho no meu ecrã. É uma apresentação simples, peço-vos que vocês me digam se estão a vê-la, eu acredito que sim. Sim, verdade, não? Estamos bem. Agora sim. Muito obrigado. Eu vou deixar de vos ver porque vou passar aqui para a forma como posso passar os slides. Mas basicamente é isso. Pegando nesta questão do sonho, do propósito, do que é que nós queremos realizar, como é que nos vemos num futuro, o que é que eu espero efetivamente que a vida me dê face ao que eu tenho vindo a semear e continuo a semear. Muitas pessoas procuram coisas diferentes. Hoje, assim como em todos os tempos, existe instabilidade no mundo. Não é novo, não é de agora. Crises sempre existiram, mas também sempre existiu esperança. E sabemos que é no meio da crise, não é, que surgem as oportunidades. Porque quando tudo está cômodo, quando um mar, não é, há uma máxima que diz que mar calmo não faz bom marinheiro, verdade? É realmente nas turbulências que as coisas acontecem. Porquê? Porque nos toca, nos faz mexer desta zona de conforto, que às vezes é desconfortável, e a maior parte das vezes é uma zona de conforto, mas é desconfortável, mas como nós dominamos, mantemos-nos por aqui. Quando surge uma oportunidade, quando nos é atribuída esta esperança, esta possibilidade de nós podermos realizar algo, se calhar começamos a pensar, e é esta esperança que nos vai alimentando. Alimenta-nos a ação, alimenta-nos ao fazer. Eu não sei o que é que move os convidados que estão aqui nesta sala. Eu não sei porque é que hoje decidiram escutar, a convite de alguém, claro, escutar e estar aqui nesta sala para ouvir falar de um projeto, de uma oportunidade, mas deixo-vos aqui algumas das possibilidades que, quiçá, seja a sua ou as suas.
Por dinheiro, sim. Por tempo, também. Pela filantropia, para ajudar os demais, é outra forma. Porque pensa, fazendo eu aquilo que faço hoje, que legado é que eu vou deixar aos meus filhos? Poderá ser também por uma questão de desenvolvimento pessoal, que é a base, quando mudamos a mente, não é? Uma mente que se abre a uma nova ideia, jamais volta ao seu estágio inicial, não é? Ao seu estado inicial. E isso é importante que nós possamos ler algo que, do qual aprendemos e começamos a conhecer outras coisas e que nos vai permitir, com esse estado mental, poder ter outras coisas também. Viajar, sei lá. Qual é o seu propósito? Porquê que o faz? Encontre o seu porquê. Porque quando temos um porquê bem definido, o como, não é, surge. Fazendo aqui um pouco uma visão de futuro, muita gente não pensa nisto, mas continuando eu a fazer o que faço hoje, se eu sou empregado por conta de outra, não é? Vendo o meu tempo a troco de um salário, ou se tenho um negócio próprio, ao qual vendo o meu tempo a mim próprio, a troco de um salário que eu me pago a mim mesmo, não é? Como é que eu me vejo num futuro? Entre 5 a 10 anos? Como é que a minha vida caminhará? Será que, fazendo o que faço hoje, daqui a 5 anos, o meu rendimento sobe exponencialmente? Não sei. Mas, tendo eu um negócio próprio, ou estando eu a trabalhar por conta de outrem, eu acredito que, quando atinja a idade da reforma, quando eu seja pensionista, certamente que aquilo que eu vou ganhar não vai ser nem de longe aquilo que eu ganho hoje no ativo. E isso faz-nos pensar. Quando eu aprendo a investir, e não apenas a poupar, mas também, mas quando eu aprendo a investir, quando eu entendo que dinheiro gera dinheiro, e não é só pelo dinheiro, mas tudo na vida custa dinheiro. Há pessoas que às vezes pensam, ele só fala no dinheiro. Não, não é uma questão de falar no dinheiro. O que é certo, e há um amigo nosso, um colega nosso que fala muito nisto, ele diz, mas eu nem quero saber do dinheiro. Eu quero é viver bem. E se eu vou a um stand de automóveis e digo, olha, quero esse carro, eu não consigo tirá-lo de lá, porque o vendedor diz-me, olha, é preciso dinheiro. Se eu quero ir a um bom restaurante e quero comer bem, e beber bem, e ser bem atendido, se eu me venho embora, ele vai dizer, olha, e o dinheiro? Portanto, eu tenho que ter dinheiro para, não é, para pagar tudo isso. Os investimentos, há que aprender a investir e, num futuro, poder viver de rendas. E este negócio permite-nos exatamente isso. Existe um conceito de renda ativa e de renda passiva e nós podemos começar a construir de forma híbrida, paralelamente àquilo que fazemos hoje, para que a médio e longo prazo eu possa viver de rendas passivas. Mais à frente podemos falar um pouco mais sobre isso. Negócios há muitos, senhores. Hoje vivemos numa época praticamente toda digital. Tudo se pode fazer digitalmente e à distância, como esta conferência que estamos aqui a ter hoje, na qual a maior parte de nós está bem distante uns dos outros. As tendências dos negócios nesta nova economia, se nós formos pesquisar um pouco, nós vamos perceber que são tendências de pessoas que entenderam que fazíamos algo, mas pelo qual não, não, não ganhávamos dinheiro. Éramos um sujeito passivo numa transação, num negócio, seja de bens, seja de serviços, onde apenas e só quem vende ganhava dinheiro. Hoje isto pode ser muito diferente. E há plataformas, como vocês podem ver aí, nesses losangos, há plataformas que os senhores conhecem, que inteligentemente serviram para colocar
quem quer vender e quem quer comprar o bem ou o serviço, e este intermediário, de uma forma digital, poder ganhar. Imaginem que os senhores hoje vão a um supermercado aí da vossa área e vocês gostam imenso dos produtos que estão nesse supermercado. Ou imaginem que vocês vão ao restaurante e adoraram o restaurante e voltam. E somos sempre sujeitos passivos, porque pagamos, temos o bem ou o serviço, mas claro, não entramos dentro do resultado, não é, financeiro dessa dita transação. Ao usarmos e quando gostamos, por norma recomendamos. Mas ainda assim, por recomendarmos, não ganhamos por isso. Recomendamos porque estamos satisfeitos. Ora, se nós pudéssemos ganhar pelo uso e pela recomendação daquilo que nós gostamos, daquilo que nós utilizamos, seria isso um bom negócio também? E é aqui que nós entramos neste negócio desta nova economia. Os senhores sabem perfeitamente que se forem, por exemplo, clientes Uber, simplesmente e através do vosso celular, como se diz no Brasil, vocês facilmente conseguem ter um serviço que se chama de táxi. E esse serviço é muito personalizado. Vai-vos buscar ao sítio onde os senhores se encontram. Ou a terceiros que vocês queiram que o Uber se desloque. Sabem de antemão quanto é que pagam. Sabem perfeitamente que o motorista vos vai levar ao sítio indicado porque esta aplicação assim o gera. No entanto, continua a ser um negócio para quem vende. Nós, por o usarmos, não temos rendimento, não fazemos parte. É aqui então que nós fazemos aqui o upgrade, a grande diferença. Podermos utilizar através das plataformas uma série de compras em bens e podermos também ganhar pelo seu uso e pela sua recomendação. Estes negócios, logicamente destas novas tendências, quem os queira ter, por norma, tem um investimento avultado. Na oportunidade que nós estamos aqui hoje a oferecer e a falar e a partilhar, a criação deste novo negócio, que é um negócio próprio, que permite a associação a uma daquelas plataformas que os senhores viram no slide anterior, não tem investimento de capital de risco. É ótimo. Não necessita de nenhuma estrutura, nem com empregados, nem com armazéns, nem com lojas. Não tem que estar a pedir um crédito, a ter que esse tipo de investimento de risco para podermos abrir um negócio. E isto, quando se faz, há um relatório internacional que sai anualmente, que se chama AGER, e sai praticamente em todos os mercados no mundo da companhia, onde esta companhia opera, e uma das perguntas que se faz, ou que se fez neste último AGER, neste último relatório, neste último estudo, que dá origem a um relatório, foi: gostaria de ter um negócio próprio? E no universo, imaginem 1000 pessoas, se calhar 800 pessoas diziam sim, gostaria. E a segunda pergunta é: e porquê é que não tem? E as pessoas, por norma, diziam não tem porque é preciso investimento de capital de risco. Portanto, as pessoas querem, gostariam, mas há sempre contras. E aqui não. O negócio é realmente como os senhores leem aí, como falámos. Vamos fazer aqui um paralelo entre um negócio que nós apelidamos de tradicional e o nosso. Portanto, à semelhança do que vos disse há pouco, e enquanto cliente final que todos somos, quando queremos comprar um simples creme dental, por exemplo, nós compramos-lo numa loja. Essa loja pode ser física, pode ser virtual, pode ser no comércio online, não é? Que há muitos, mas temos que o comprar. Pagamos o produto a 100%. O fabricante tem que ganhar dinheiro pela produção do produto e há uma cadeia de intermediação. Quanto mais intermediários existirem, logicamente, mais encarecerá o produto, porque
tem que se distribuir o rendimento por todos esses intermediários. Ora, mais a publicidade que nós vimos que permite a divulgação do produto, o produto chega a um valor. Mais ou menos a distribuição que é feita é, quanto muito, 30% à fábrica, 70% na cadeia de intermediação. A proposta que se faz aqui, meus senhores, é que nós, enquanto clientes finais, nos tornemos sócios desse fabricante que vos vou falar mais à frente. E pelo facto, então nós vamos fazer parte desta distribuição de resultados, de rendimentos, que o próprio fabricante permite. Como é que nos associamos? Da mesma forma, como nos associamos a qualquer outra plataforma. O que é que nos é pedido? Que, logicamente, se estamos a falar num fabricante de produtos premium, top, excelentes, pois devemos experimentar os produtos. Porquê é que eu tenho aí escrito mude qualidade de vida? Porque o produto é de extrema qualidade para quem usa e para todo o envolvimento, seja ambiental ou qualquer outro. Disse-vos há pouco, não apenas pela utilização, mas pela recomendação. Também ganho por recomendar. Então, logicamente, se eu sou o produto do meu produto, abri um negócio, experimento os produtos que eu vou comercializar, que eu vou transacionar. Então, eu gosto do produto, sei falar dele e posso partilhar o produto com outras pessoas ou mesmo a oportunidade do negócio em si. E, a partir daqui, vou começar por reajustar comunidades de consumo existentes hoje e que estão dispersas pelas várias cadeias de distribuição existentes em cada país. Certamente que no Brasil existe o Auchan, Carrefour e sei lá quantos mais. Vocês têm amigos, aliás, vocês mesmos e a vossa família e as pessoas que são mais próximas de vocês, acredito que não comprem todas na mesma superfície. As comunidades existem de consumidores, porque tomam banho, lavam a louça, lavam a roupa e muito mais, e estão dispersas. O que este fabricante faz é pagar-nos por nós, com a nossa experiência e como gostamos, podermos partilhar e falar com tantas pessoas, quantas aquelas que assim entendermos, e dizer-lhes que há uma oportunidade. E se conseguirmos que elas entendam e mudem do local de compra, já por si reajustamos a este fabricante, que vai aumentar o seu volume de faturação e, de uma forma honesta, vai distribuir por todos nós, utilizadores, sócios desta comunidade, que se forma a partir de vocês, não é? A partir de cada um, vai distribuir os resultados, ou parte dos resultados, e acreditem que é muito boa. Produtos. Podem os senhores convidados estar a interrogar-se. Então, mas que tipo de produtos? Não é? Podiam ser pregos, parafusos, sei lá, produtos que não têm utilidade, terão, mas que não têm a utilização diária, a rotatividade diária. Pois é, aqui temos a bênção de que os produtos que este fabricante tem são produtos que nós diariamente somos obrigados a usar. Produtos na área da beleza, produtos na área do bem-estar, produtos na área da saúde, produtos na área da higiene do lar, tornar o seu lar um lar ecológico, é um termo que muita gente ouve no dia-a-dia. São mais de 400 produtos. Vou-vos dar aqui um exemplo prático para que os senhores entendam como é que se pode ganhar dinheiro. Imaginem que na vossa casa, e eu pus em 4 bonequinhos, pai, mãe, filho e filha, ou 2 filhos ou 2 filhas, 4 pessoas em casa. Esses PVs que os senhores veem aí, não é mais do que uma tabela no canto superior direito que os senhores estão a ver, e essa tabela, chamada ou apelidada de bónus, tabela de bónus, não é mais do que uma régua que nos vai permitir saber como é que a companhia, como é que este fabricante distribui esses resultados. Então, pegando no exemplo da esquerda, no experimente, é exatamente o que nós fazemos. Associamos-nos para conhecer os produtos obrigatoriamente, urgentemente. Eu tenho que entender que o creme dental é realmente
de topo. Eu tenho que entender que o detergente que lava a louça é realmente de topo. Eu tenho que conhecer cada um dos produtos que eu já utilizava, mas que dava dinheiro a ganhar tão somente a quem nos vendia. Então, conhecendo os produtos, e se somos efetivamente uma família de 4 pessoas, e imaginando num exemplo, e é só um exemplo, que eu faço num mês, nas várias compras que eu faço ao longo do mês, num mês, em 31 dias, eu fiz 200 pontos somados das várias compras. Um ponto equivale sensivelmente a R$ 7 no Brasil. Sensivelmente. Imaginem então que esses 200 pontos foram compras lá para casa, nos produtos que os senhores querem e devem conhecer. À cabeça, à partida, a companhia aos sócios, a empresa, o fabricante, dá logo 30% de margem. Ou seja, eu posso ser cliente de alguém que comercializa estes produtos e vou pagar 30% a mais. Aqui estão-me a dar a oportunidade de me associar e de os poupar. De seguida, e aí entro nesta tabela de bónus ao nível de 3%. O que é que significa estar ao nível de 3%? Significa que no final do mês, quando fechar o mês, a companhia vai perceber, e os senhores em tempo real vão perceber os pontos que fizeram. Os 3% é o valor equivalente de bónus que a companhia gerou e que vos vai devolver em dinheiro na vossa conta bancária no dia 15 do mês seguinte. E assim sucessivamente, mês atrás mês. Mas a segunda coisa que nós falámos há pouco é que eu experimento, eu gosto e eu partilho. Eu vou falar com família, com amigos, com quem eu quiser, ou do produto, e aí posso vender, ou do negócio, ou da oportunidade, porque nós não somos agentes secretos. As pessoas têm que perceber o que nós fazemos. Então, elaborar uma lista, e aí os senhores socorrem-se e devem recorrer imediatamente à pessoa que vos está a assessorar, a ajudar, vos permitiu estar aqui, porque ela tem experiência, e ela vai-vos ensinar a fazer uma lista que hoje estará aqui na cabeça e que passa a estar no papel. E a partir de uma lista feita, vocês vão encetar os contactos e começarem a apresentar exatamente como hoje estão a fazer convosco. O que vai acontecer aqui é que algumas pessoas, eventualmente, querem conhecer os produtos, associam-se também por convite vosso e vocês começam a criar a vossa comunidade, a vossa equipe, o vosso grupo, o que lhe quiserem chamar. Mas começam a criar esta comunidade de pessoas que compravam noutros lados como vocês compravam. E agora aqui neste exemplo, que está a 9%, vocês, a vossa casinha, a vossa família de 4 pessoas, já têm mais algumas famílias, mais algumas pessoas que também compram diretamente ao fabricante, que também poupam esses 30%, que também podem ser os seus clientes e ter essa margem de lucro para eles, e que também eles têm esta mesma tabela de bónus para, para receber os bónus do nível onde se encontrem. No vosso caso concreto e no exemplo que está aqui desta duplicação de 200 pontos, se assim fosse, já haveria aqui, a vossa organização estava ao nível de 9%, cada uma dessas famílias que eu coloquei aí, cada uma delas estaria ao nível de 3%, porque faria os ditos 200 pontos do exemplo, e vocês, tendo um grupo a 9%, e esses 6 elementos a 3%, eles recebem os 3% deles, porque são deles, e vocês, além de receberem os 9% da vossa faturação pessoal, começam a ganhar outro tipo de bónus, que não é apenas linear, mas sim diferencial, que é a diferença entre o valor percentual total menos o que já foi pago a cada uma dessas 6 famílias, que é digno. Então a companhia ainda vos vai pagar 9 menos 3, porque o exemplo deles que estamos a dar é 3%, a companhia ainda vos vai pagar 6% diferencial de cada um deles. E aí chegamos aproximadamente a esses R$ 1.000, com o exemplo concreto que estamos aí a falar. O que é muito interessante. E R$ 1.000 mensais a mais no vosso orçamento ou no vosso rendimento, se calhar é interessante. Não sei, os brasileiros depois que se pronunciem, mas eu aqui acho bastante interessante.
Seguinte, vamos duplicar uma vez mais. Vamos ensinar e ajudar cada um desses nossos 6 amigos, que nós convidamos diretamente, a poderem eles também, a partir das suas listas, das pessoas que eles conhecem, a poderem eles, depois de experimentar o produto, falarem com pessoas que também o podem fazer. Um exemplo concreto que os senhores estão aí a ver foi mais uma duplicação, já permite que a vossa organização esteja a 15%, vocês já ganham 15% da vossa faturação, que por acaso estamos a dar como valor igual, não incrementamos, não aumentamos taxas de esforço, estamos a dar o mesmo exemplo para ser mais fácil de entender. Os vossos amigos também já seguram na tabela de bónus, cada um deles estará ali a 9%, e vocês já têm um rendimento mensal que vai estender aos 7.500 reais. Já começa isto a ter, não é, mais uns contornos ainda de maior alegria. Já se começam a ver os dentes lavados com outra pasta, com outro creme dental, ainda mais bonitos, não é, que aqueles que já tinham, mas agora com um sorriso ainda maior de orelha a orelha. As pessoas veem-vos felizes, quizá até vos possam perguntar, mas o que é que se passa contigo? Estás cada vez mais feliz? E as pessoas estão-se a pôr a jeito e vocês dizem, anda cá que eu explico-te o motivo da minha felicidade. Vamos duplicar mais uma vez para chegar ao topo da tabela, porque a tabela tem ali um limite de 21% nos bónus. Quando o volume da faturação total da vossa equipe, quando o volume da faturação total da comunidade, que começou por vocês, a partir dos vossos amigos, e as pessoas depois, umas conhecem outras, e isto é para si falando, logicamente, relembro-vos, cada uma dessas pessoas já consumia em alguma superfície comercial. O que nós fazemos é reajustar estas comunidades dispersas e aumentar o volume de faturação da companhia que distribui connosco, consumidores /vendedores. Aqui, ao nível de 21%, aproximadamente 15 mil reais por mês. Eu não sei, depois vou deixar o desafio para que no final alguém me diga qual é o rendimento médio atualmente no Brasil, mas acredito que 15 mil reais seja algo interessante. Mas depois vocês me dirão. Ora, agora vocês interrogam-se. Ok, Paulo, tu estás-me a dizer que isto é pago por diferenciais. Neste exemplo concreto, eu estou aqui a 21% e tenho, por exemplo, estes amigos aqui que se encontram a 18%. Eu ganho 21% da minha faturação e ainda vou ganhar a diferença do nível deles para o meu. Para 21 menos 18 dá 3. Ainda vou ganhar mais 3% destes 7 mil pontos. Imaginem, 8 ou 9. Então isso quando ele chegar a 21 também. Porque a comunidade dele cresce e um dia chegará também a 21%. É claro, nessa situação, ele anula os diferenciais, está ao mesmo nível, porque faturar 10 mil, 20, 30 ou 100 mil, realmente chegou aos 21%. E 21 menos 21 ainda é zero. Deixamos de ter este rendimento diferencial. Mas aqui dá-se uma magia. Recordam-se que eu no início da apresentação vos falei de como é que eu consigo transformar uma renda ativa em renda passiva. Como é que eu consigo construir algo que demora o seu tempo a construir, mas que depois de estar construído me vai continuar a dar rendimento sem que eu tenha que continuar a investir o meu tempo, coisa que fiz até então. É o que acontece agora, senhores. Quando alguém chega ao nível de 21% e anula os diferenciais, a companhia vai-me pagar a partir daí rendimentos, ou melhor, um bónus chamado de liderança, que não é mais nem menos do que 6% de toda a faturação que se gera em cada comunidade que chegou a 21%. No exemplo concreto, estou-vos a dar aqui os vossos 6 amigos, começaram por fazer 200 pontos, duplicaram, chegaram a 9%, a 12%, a 15%, a 18%, chegaram a 21%. Um exemplo como este dá, no mínimo, 25 mil reais de renda passiva. Aquelas pessoas têm os seus negócios, sabem fazê-los, não dependem de vocês, não dependem do vosso tempo para faturar. É como se vocês herdassem 6 casas de uma tia rica que vos deixou essa dita herança com inquilinos dentro e rendas. Se bem que a tia rica
é difícil de encontrar, mas se mesmo assim encontrassem, se calhar cada um desses imóveis poderia ter inquilinos que não pagavam, poderia terem que fazer obras e gastar dinheiro. Aqui é uma renda passiva, mensal, vitalícia e hereditária até à segunda geração. É muito interessante, senhores. Este foi o motivo principal pelo qual eu decidi começar a fazer este negócio paralelamente àquilo que eu já fazia. Falar do parceiro com quem nós nos associamos é falar da maior empresa no mundo neste setor. É a número 1 há mais de uma década. É a empresa que mais fatura e que mais distribui bónus com todos os sócios, com todos nós que estamos com ela. É uma empresa que está e que nos permite desenvolver esta atividade em mais de 100 mercados, em mais de 100 países e territórios. E podíamos estar aqui a noite toda a falar sobre a Amway. Quando se fala nos produtos, nas gamas e nos produtos, nas marcas, naquilo que é e que permite transacionar e gerar dinheiro, porque negócios onde não haja transação de bens, não é? De produto, das coisas, aqui nós temos que consumir produto. Já consumimos produto, só que a qualidade, senhores, aqui é realmente de extrema qualidade. E, se assim não fosse, a companhia não nos dava uma garantia de satisfação total. Nós podemos experimentar o produto, analisar o produto, e se assim o entendermos, temos 90 dias para poder dizer à companhia, olha, afinal, eu não gosto disto. E a companhia devolve-nos o dinheiro. Isto é mais do que uma garantia e uma possibilidade de eu poder experimentar e analisar. Mas vicia, porque o produto é premium de verdade, o produto é topo. Poderíamos estar aqui também uma noite inteira a falar sobre produtos. A pessoa que vos convidou vai-vos ajudar ali nessa área. Se o convidado agora se calhar também se interroga, ok, isto é muito bonito de falar, mas como é que eu aprendo? A aprendizagem, não é? Nelson Mandela já dizia que a arma mais poderosa do mundo é a educação. E esta educação é realmente a formação. Hoje em dia, dificilmente alguém caminha, mesmo quando trabalha por conta de outrem, sem formação contínua. E aqui é esta garantia de formação contínua. Existe um Instituto de Negócios, Amway, como vocês veem aí, um INA, que está desenhado para dar tão somente formação às pessoas que se associam à Amway, aos empresários que têm o seu próprio negócio com a Amway. Como é que faz? Através de áudios, e é tão simples. Em qualquer lado, com o nosso celular, com os headphones, no carro, enquanto conduzimos, enquanto fazemos jogging, treinamos, estar permanentemente a ouvir áudios de pessoas que nos ensinam como é que elas fizeram, seja através de técnica ou da história da sua vida. E olhem que aprende-se muito com a história. Essa experiência desses outros empresários vai nos ajudar. Não estamos deitados aos leões, não é? Como se costuma dizer. Existem também atividades, e esta é uma delas, semanal, onde nos reunimos aqui para apresentar o negócio, mas existem outras atividades presenciais e online, e no Brasil, por exemplo, existirão em vários estados, mas online de forma permanente, que já, onde se convidam pessoas para falar um pouco mais, para metermos um pouco mais, como se diz em Portugal, as mãos na massa, para evoluirmos ainda mais e conhecermos o negócio, as pessoas que o fazem, para que nós possamos ter resultados. Para terminar, meus senhores, há aqui 4 pilares fundamentais. Vocês, como é lógico, nós, cada um de nós, é o pilar fundamental para poder absorver tudo isto, para poder mudar este mindset. Agora, contamos com a companhia, contamos com a Amway, o sócio capitalista que, logicamente, tem tudo isto desenvolvido e nós só temos que utilizar. Contamos com a nossa equipa, a pessoa que o convidou e toda uma comunidade onde você vai pertencer.
E contamos com este sistema educativo, que para além do INA, como vocês viram há pouco, tem também o que vocês veem desse Meganet, que não é mais nem menos do que a comunidade onde nós pertencemos, que desenvolve outro tipo de atividades, e esta hoje é uma delas, para que nós possamos estar em contacto uns com os outros e ir aprendendo. Como é que eu me registro? Como é que eu me cadastro? Já sabem, entrar com a pessoa que vos convidou, entrarem no site do fabricante, ela sabe fazer isso e vai-vos ensinar e ajudar-vos a fazer o vosso primeiro pedido. É muito importante que vocês conheçam o produto que vos vai mudar a vida. Partilhar, logicamente, com outras pessoas, seja o produto, seja um negócio, e vocês verão que vão surgir ambas as situações, e, logicamente, pensarem em construir, tão rápido quanto possível, uma comunidade que vos permita chegar aos 21% da tabela de Rappel logo nesta primeira instância. Ó Paulo, quanto tempo? Há quem eu faça em 3 meses, há quem eu faça em 6, e há quem eu queira ir fazendo mais devagar. Mas acreditem que é possível fazê-lo. Há pessoas que também já o fizeram num mês, mas imaginem que o conseguem fazer a médio prazo, entendendo-se, 3 a 6 meses. Se daqui a 6 meses entrasse no vosso rendimento mensal, no vosso orçamento familiar, mais 15.000 euros, que esse foi o exemplo que eu vos dei há pouco, seria bom? Seria mais ou menos? Meus senhores, terminar como comecei, deixa lá ver se eu consigo, já está, terminar como comecei, o que é importante é que nós possamos conhecermos a nós mesmos e entender por que motivo eu vou ter que fazer algo mais na minha vida, por quanto tempo, porque senão, não é? Pedras no caminho há muitas, verdade? Podem nos doer os pés, ou podemos ir agarrando todas e ir construindo o nosso castelo, verdade? O motivo, o propósito é que nos comanda a vida. Porquê que eu vou fazer? E acredito que cada um de vocês tem um motivo para o fazer. Tá? Foi um prazer partilhar convosco. Muito obrigado e boa noite. Doutor Paulo Hidreira, muito obrigado pela apresentação, sensacional. Por favor, abram os vossos microfones e vamos dar uma chacoalhada e uma bela salva de palmas. Obrigada, Paulo. A esta apresentação. Paulo, muito obrigado. Parabéns. Com autorização do Paulo, eu gostaria de fazer um complemento. Qual seria o motivo ou a razão pela qual você faria algo extraordinário? Como ele comentou. E mais ainda, para os convidados e para alguns empresários. Você está satisfeito com a sua profissão e o seu trabalho? Você está ganhando o que merece e o que precisa? E você tem tempo para você e para sua família? Ele falou do plano, acima de tudo, de capacitação. Você consegue estudar para ter um crescimento profissional e pessoal? Meus queridos, aqueles dois sonhadores, não só em 1959, um pouco antes, eles elaboraram um slogan, que é o quê? Ajudar as pessoas a viver melhor e com mais saúde. E, sem sombra de dúvida, os pilares, ele comentou e nós vamos só reforçar. É a liberdade, é a família, é plantar no coração de cada um a esperança e que após esse trabalho haverá uma recompensa. Meus queridos, esta é a Amway, de ontem, de hoje e de amanhã. Mestre Paulo Hidreira, muito obrigado pelo seu... Muito bom. Seu áudio caiu. Não, tá aqui. Calma aí. E, na sequência, nós vamos falar de uma experiência. O Paulo comentou que a Amway tem 400 produtos, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Em alguns países, como o mercado
é um pouco diferente do nosso, eles chegam a ter 1.000, 1.500, 2.000 produtos. No Brasil, temos 126. E pelo menos um deles, a dona Maria do Carmo, a nossa Madu, escolheu e vai nos apresentar. Mas vamos dizer um pouco mais de detalhe da nossa Maria do Carmo, nossa querida Madu. Ela é uma professora aposentada. Ela possui, cresce, aqui no Brasil vocês conhecem, com relacionamentos profissionais. Ela é mãe da Karina, nós já conhecemos. Ela é uma funcionária pública lá em Guarulhos, né, Madu? E hoje ela é a arquiteta, está também num desenvolvimento profissional. E a dona Madu é associada na Emo desde os primórdios, desde quando nós as conhecemos. Possui muita experiência e conhece com profundidade absoluta os produtos da Nutrilite. Ela já foi uma profunda estudiosa. Está retornando com disposição ao negócio da Emo, gosta de música, como professora, gosta de ler e de vez em quando canta. Meus queridos, abram os vossos microfones e com aquele entusiasmo vamos receber a Maria do Carmo, que vai nos brindar com um relato de uma experiência. Maria do Carmo, a sala é sua. Boa noite, campeãs. Estão me ouvindo aí direitinho? Estão me ouvindo, né? Fique tranquila. Tá. Então, boa noite, campeões. Somos todos campeões desse negócio, né? Mas o senador, obrigada, senador, pela apresentação. E ele falou que eu ia falar de experiência de produto. Mas aí eu mudei, né? Vou falar de uma outra experiência que eu acho, para mim, foi um acréscimo no meu conhecimento como professora, como ele falou. Eu fui professora durante 30 anos a educação e me aposentei. Já faz alguns anos que eu estou aposentada. E a experiência que eu vou relatar hoje para vocês é o seguinte: é referente à forma de educação, de como se educa as pessoas nesse negócio. Porque como eu sou profissional da educação, eu aprendi, eu estudei, eu fiz o curso, eu tenho uma capacitação de ensino de forma, como é que eu falo, instrutiva, de forma normal, né? Não sei se o Mário é professor também, né? Então, o que eu aprendi dentro da minha capacitação para professor? Eu aprendi muitos métodos de ensino, teorias da educação, uma série de coisas para ser aplicado para educar as crianças, ensinar a criança a ler e escrever. É isso que a gente ensina na escola. Você, na escola, aprende, se capacita para ensinar os alunos a serem, no futuro, empregados, para arrumar um emprego. Eles estão prontos a enfrentar o comércio, aí, a competição dentro do comércio. Então, eles vão, mas eles não têm uma capacitação mais profunda, né? Então, o aluno termina o estudo, ele tem que fazer alguma coisa além do que ele aprendeu, se ele quiser competir com outros que estão à procura de emprego também. Essa é a educação que a gente ensina, que é a tradicional. O que me trouxe de experiência, que eu quero falar aqui para vocês, no negócio da Amway,
essa capacitação de que o sistema de educação da Amway, porque é um sistema de educação, é diferente daquele que eu aprendi na escola tradicional. Foi essa diferença que acresceu para mim, né, durante esse tempo que eu estou nesse negócio. Porque a capacitação da Amway, ele é um sistema que abrange, é assim, como se fosse um leque, né? Abrange muitas informações, muitas coisas que dão uma ampla visão à pessoa de como ela se tornar um profissional. Não é só aquele ensino limitado, né? A minha filha, por exemplo, ela fez a arquitetura, como o senador falou. Ela fez 5 anos, né, que estuda para o curso de arquitetura, são 5 anos de duração. Ela terminou os 5 anos, fez os estágios todos que ela tinha que fazer, né? E quando terminou tudo isso, agora está pronta para o comércio, está pronta para trabalhar. Ela levou 10 anos. 10 anos, acreditem se quiser, 10 anos para se fixar na profissão que ela queria, na profissão que ela estudou e se capacitou, se capacitou, né? No negócio da Amway, essa capacitação, você aprende e faz. Você não faz para depois, não aprende para depois e fazer, sabe lá quando. Essa é a diferença, essa é a experiência que trouxe para mim, porque você aprende, você faz e você ensina. Não é assim? Você aprende, você pratica, põe em prática o que você aprendeu e você já começa a ensinar a outras pessoas aquilo que você aprendeu. E o ensino ele é amplo, porque ele não te prepara só para uma coisa, ele dá uma amplitude assim, de conhecimento em todas as áreas, por exemplo, a econômica, né? O desenvolvimento pessoal, como você lidar com o dinheiro, que é a área de administração, como você vai administrar não só o seu dinheiro, mas o negócio, como você vai se relacionar com as pessoas, como você vai falar em público, né? Você fica capacitado até para fazer oratória, palestras. Então, esse modo de ensino que a IMA dá aos empresários, isso que me trouxe uma experiência diferente daquela que eu já tinha como professora. E me acresceu muito, né? Não só na minha vida, como na minha vida profissional. Eu falo que se eu hoje estivesse dentro ainda da sala de aula, eu estaria ensinando aos meus alunos muito mais do que aquilo que eu aprendi. Eu ia ensinar de uma forma diferente, porque eu não só ia ensinar o básico, mas entrar um pouco em outros assuntos para que eles, ao sair, né, da escola, ele tivesse um conhecimento mais profundo e tivesse mais preparado para enfrentar aí fora, competir com outras pessoas que estão em busca de emprego. Iam ser empregados, claro, mas com uma outra capacitação, com outro conhecimento mais amplo e mais competitivo, para que eles pudessem arrumar uma colocação mais rápido e ser uns profissionais mais competentes dentro do emprego normal da CLT, né? Que nós temos aí. E essa experiência que eu tive nesse aprendizado da Amway, para mim foi ótimo. Então, era essa experiência que eu queria falar hoje para vocês,
desse acréscimo, essa diferença, né? Porque como eu tenho um conhecimento do tradicional, eu agora tenho um conhecimento de ensino diferente, né? Que é ensino, o método de ensino da Amway, que é fantástico. Ninguém tem, né? A gente sabe que por aí ninguém tem esse método, esse sistema de ensino, de educar as pessoas a serem melhor, a serem pessoas melhores. É isso que a Amway nos ensina, e nos ensina ainda a nos tornarmos um profissional mais competente e mais competitivo, não dentro do negócio, que aqui ninguém compete com ninguém, mas de forma, quem tem ainda emprego, ainda é empregado, pode aplicar tudo que aprende aqui na sua profissão, no seu trabalho do plano A, que ainda está no plano A, né? E vai ser muito bem sucedido, vai estar muito melhor preparado dentro da sua empresa e exercer o profissionalismo com mais eficácia. Era isso que eu tinha para falar hoje da minha experiência dentro desse negócio para vocês. Muito bom, Madu. Por favor, abra os vossos microfones. Uma bela salva de palmas para a Madu. Parabéns. Um adendo a essa fala da Madu. Ela comentou, na verdade, o sintético, né, do 8º passo de um rapaz muito conhecido chamado Dexter Yeager. E esse padrão, ele é absoluto, ele é sucesso para qualquer atividade. E o 8º passo, que ela também comentou, é ensinar, treinar, para que você possa duplicar, como disse o Paulo Hidreira, as outras pessoas que não têm ainda essa compreensão toda. E mais ainda, sejam os convidados e sejam alguns nossos empresários. Se você é responsável, se você é sério, se você é honesto e, acima de tudo, é ético, mas tem que ser realista. Não vamos falar da concorrência. E se você tem uma atitude mental positiva, como comentou, tem entusiasmo, tem disposição e tem persistência, você pode ser um associado na Amway e vai ter muito sucesso. Obrigado, Paulo Hidreira. Obrigado, Madu. Uma noite extraordinária. Muito obrigado a todos. Que bom. Obrigado, eu. Para os dois, Muito mais bom. uma salva de palmas. Para os dois. Muito bom. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada a todos.